Olá, irmãos e amigos. Nós estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série sobre a leitura comentada da Ética Cristã, do Norman Geisler. E essa é a segunda parte da nossa série de vídeos aqui sobre o absolutismo não qualificado, né, ou a ética agostiniana. Então, no vídeo passado a gente chegou a começar um pouco no tópico sobre os aspectos negativos, né, do absolutismo não qualificado, e agora a gente vai dar prosseguimento. Então, no vídeo passado a gente tinha visto que eles definem os pecados da alma como maiores, né? Tem alguns pecados que eles acabam colocando como se fossem piores do que os pecados que você comete na carne, assim, contra o corpo. E isso era um problema porque eles acabam desvalorizando um pouco, né, os sofrimentos que as pessoas podem sofrer aqui fisicamente. Outro também é que eles dissociam aquela mentira que foi praticada por Raabe, pelas parteiras, dissociam isso da misericórdia naquele contexto, né, como se eles ignorassem ou colocassem que aquilo ali era algo ruim e que foi punido por Deus. E no texto bíblico a gente observa que não, que elas foram recompensadas. Raabe, inclusive, depois é citado nos Heróis da Fé. E um outro problema é entender que os atos são intrinsecamente bons. Então, eles não consideram as motivações que a pessoa tem ao fazer um ato. Então, se ela está ajudando uma pessoa em situação de rua, mas é por puro orgulho, a ética, o absolutismo não qualificado, ele não se preocupa com as intenções do coração daquela pessoa. Então, se ela está fazendo uma coisa boa, aquilo ali é bom e está certo, independente de ela estar sendo procurando o orgulho, né, no seu coração. Então, esse também é um outro problema porque acaba ignorando esse pecado. E agora dando prosseguimento nos outros pontos aqui que o Norman vai estar apontando de errado no absolutismo não qualificado. Uma mentira pode ser definida como algo não intencional? Agostinho definia mentira como uma falsidade intencional. Mas, se uma intenção precisa ser acrescentada ao fato de falsificar a verdade para torná-la uma mentira, entende-se que o ato de falsificar a verdade em si mesmo não é uma mentira. Ademais, se os atos são intrinsecamente maus, à parte das intenções ou motivações, qualquer falsificação ou ação contrária a uma prescrição das Escrituras será algo mau. Isso incluiria falsificações não intencionais, até mesmo injúrias acidentais ou mortes infligidas a outras pessoas, mas esse não é o caso. Finalmente, Agostinho admitia que nem todos os atos são bons ou maus, como por exemplo o ato de ajudar os pobres. Ao fazer isso, ele acaba qualificando seu absolutismo. Dessa forma, os outros atos, como a mentira, talvez também não sejam intrinsecamente maus. Então, a mentira pode ser definida como algo não intencional. Eles colocam que a mentira é sempre errada, independente das intenções, né? Acabei de comentar que eles não levam em conta as intenções do coração. Só que, às vezes, a pessoa pode falar uma mentira sem ela saber, né? De repente, ela acredita realmente naquilo, né? Uma pessoa que defende ali a sua religião, por exemplo, ou então vai dar uma informação e a informação era errada, mas realmente essa pessoa acreditava que estava falando a verdade. Então, nesses casos, seria uma mentira independente da motivação, né? Mesmo que a pessoa não estivesse querendo mentir assim, ela cometeu um engano, ou as mortes acidentais que ele citou aqui também, se for nessa definição do absolutismo não qualificado, de que o ato ali ele vai ser sempre ruim, a gente nunca tem que considerar as intenções, esses casos assim, igual você citou, de uma mentira sem querer ou uma morte acidental que pode acontecer, isso aí ele iria entender como se fosse o pecado ali mais explícito possível. Então, uma morte acidental já não é visto como acidental, vai ser visto só como assassinato. Não vai ter essa divisão, né? Porque hoje em dia, quando tem o julgamento, tem o culposo, que é quando não há intenção de matar, e o doloso, que é quando há intenção. Então é como se por absolutismo não qualificado não existisse essa divisão, fosse sempre o doloso. É assassinato, foi acidental, não interessa, vai considerar e julgar como homicídio e o outro vai ser, quem causou vai ser punido de acordo. Qualquer assassinato vai ser punido igualmente. E aí isso é um problema, né? Porque igual a gente viu, às vezes pode realmente ser acidental e daí é óbvio que isso não entra como
um pecado e o modo de se tratar essas situações é diferente do que quando a pessoa vai lá e planeja e comete um homicídio, ou a pessoa vai lá e mente com a intenção mesmo de enganar e de se aproveitar das outras pessoas. A mentira destrói toda certeza? Agostinho argumentava que a mentira acaba por destruir toda certeza. Na melhor das hipóteses, esse argumento prova apenas que a mentira enfraquece um pouco a certeza, enfraquecendo a informação baseada no testemunho de alguém que sabemos que mentiu. Indo mais além, o mesmo argumento pode ser utilizado contra qualquer pessoa que possa ter cometido erros não intencionais, algo que todos nós fazemos. Assim, o argumento de Agostinho é um tanto exagerado. Isso provaria que ninguém pode ter certeza de nada que dependa de outra pessoa. Todavia, as suas próprias crenças acerca de Cristo dependiam do testemunho dos apóstolos, o qual Agostinho não considerava incerto. Então, é aquela afirmação do Agostinho que, bom, se a gente acabar passando um certo pano para essas mentiras que acontecem, vai acabar toda a nossa base aqui para a verdade. A gente não vai, as pessoas vão começar a ficar mais desconfiadas, né? E é um argumento que está certo. A gente já viu em vídeos passados que se a mentira ela for generalizada numa sociedade, acabou, né? Porque os contratos dependem disso, as nossas relações com as outras pessoas dependem de confiança, de verdade. Só que o que o autor mostra aqui é que isso é exagerado, porque se todo ato, né, toda mentira ali, mesmo não intencional, fosse acabando ali, solapando, né, a verdade, hoje em dia já não teria mais também confiança assim em ninguém. E não é isso que acontece, né, porque tem muitas vezes que é não intencional, ou também a pessoa realmente não teve a intenção de enganar, igual a gente acabou de ver. Então, o que ele fala aqui é que a própria crença de Agostinho, por exemplo, acerca de Jesus Cristo se baseia no relato das Escrituras. E a gente entende o relato das Escrituras, a gente crê, né, os cristãos acreditam que ela foi divinamente inspirada e que o testemunho de relatos que os apóstolos deixaram registrados foram inspirados por Deus. E aí o que o autor aponta é isso, ele confia nos relatos dos apóstolos, desse testemunho, e isso ele não considerava incerto. Então dá para ter uma certeza ainda sobre as coisas, né? Uma confiança no nosso próximo dentro ali do possível. Não se criou, porque senão, se fosse levar pelo lado do Agostinho, é isso que ele está falando, né? Isso provaria que ninguém pode ter certeza de nada que dependa de outra pessoa. Mas a gente sabe que algumas coisas elas ainda se mantêm, né? Essa certeza, essa confiança mútua. Há uma escolha entre permissão e comissão? O absolutismo não qualificado acredita que há um dilema moral verdadeiro em casos como mentir ou permitir um assassinato. Eles acreditam que nesses casos há apenas uma obrigação moral, falar a verdade. A outra obrigação, eles dizem, pertence à pessoa que ameaça praticar o assassinato. Ela é responsável pelo que irá fazer com a verdade que lhe foi fornecida. Mas nesse caso, não estaríamos desconsiderando o dever que também temos de salvar vidas inocentes, de demonstrar misericórdia? Em outras palavras, há um conflito real entre falar a verdade e agir com misericórdia? Como entendemos esse tipo de escolha ocorre, na realidade, entre um ato de comissão e um ato de omissão. E pecados de omissão podem ser tão graves quanto pecados de comissão. Ele cita Tiago 4,17, que vai falar sobre os omissos. Então, enquanto o Agostinho entendia que diante de um dilema ali entre você mentir e salvar uma vida, você tem um dilema real. E o que você fizer vai ser usado ali para te julgar, né? Cometer o pecado em qualquer um dos dois. Só que aí o autor aponta que questiona, né, se existe mesmo, porque enquanto é o nosso dever de não ser omissos e de poder salvar a vida daquela pessoa que está correndo perigo ali, salvar ela de ser morta, né? Então a obrigação não seria só falar a verdade, igual Agostinho fala. A obrigação nossa, ela vai de cuidado com o próximo, né? Que esse também é bem
é explícito ao longo de toda a Escritura. E ele termina mostrando que o pecado de omissão ele é tão grave quanto qualquer outro pecado, né? Onde você de fato está indo praticar algum ato ruim ali, né? E no omissão você simplesmente ignora, que é a indiferença, né? A gente tinha visto lá no primeiro vídeo, se não me engano, quando o autor fala que o contrário do amor não é o ódio, porque o ódio também é um tipo de sentimento. O contrário do amor, na verdade, é a indiferença. E a omissão entraria com essa indiferença, né? Colocando ali a letra da lei acima da importância, com o maior grau de importância do que a vida de uma outra pessoa. E isso está errado. Mentir condena uma pessoa ao inferno? De fato, poucos cristãos acreditam, como Agostinho sugeria, que uma simples mentira, ou mesmo poucas mentiras espalhadas pela vida de uma pessoa, seriam capazes de condenar um crente ao inferno. De fato, qualquer um que acredite na salvação somente pela graça, como ensinam as Escrituras em Efésios 2, 8 e 9, não se incomodará com essa afirmação. Somente aquelas vidas que podem ser caracterizadas como mentirosas irão acabar no lago de fogo. E esses que não forem salvos irão se encontrar ao lado daqueles que são medrosos. Mas quem poderia dizer que alguém que sempre ou ocasionalmente sentiu medo estará no inferno? Então, o Agostinho ele deixa ali nas entrelinhas, né, de que um mentiroso contou uma mentira, assim, uma coisa grave na sua vida, ele vai para o inferno por conta desse pecado, colocando como um pecado capital, né, um daqueles no mesmo nível do que Jesus falou da blasfêmia contra o Espírito Santo. É quase nessa métrica aí que Agostinho coloca o pecado então da mentira. E aí o que o autor responde é que, primeiro, por uma questão de doutrina, né, de salvação pela graça, pelos méritos de Cristo. Então, a pessoa é salva por conta das boas obras praticadas por Cristo e não praticadas por ela. Então, uma mentira ou poucas mentiras, no momento de fraqueza, não vai fazer com que a pessoa perca a sua salvação, porque não foi ela que conquistou a salvação para ela mesma. Isso também não é uma carta branca para cometer pecados, até porque quem conhece verdadeiramente o coração e as intenções, aí sim, né, é Deus, é Jesus, o Espírito Santo que sonda a gente. Então, quando um cristão ele comete o pecado, Deus sabe se aquele pecado ele foi intencional, foi planejado, ou se esse pecado ele foi circunstancial, né? Ele caiu, e a consequência mais importante, né, na vida do cristão é depois de pecar ele vai se arrepender, né? E vai procurar se afastar daquilo, né? Como Davi ali que a gente vê. É nesses moldes que é então o contexto do pecado, né, que está falando da mentira, mas vale para todos os pecados na vida do cristão, é esse. Ele não é recorrente, ele é ocasional e quando ele acontece tem um arrependimento sincero de coração diante de Deus. Então, outro ponto negativo: Deus irá sempre nos salvar dos dilemas morais? Há várias razões para supor que uma intervenção divina não é a solução para todos os dilemas morais. Primeiro, em nenhum lugar das Escrituras é feito esse tipo de promessa a todos os crentes fiéis como algo permanente. A afirmação de 1 Coríntios 10:13 é apenas uma promessa de vitória sobre a tentação, não uma garantia de intervenção visando evitar conflitos morais. Porque quando a gente estava lendo lá os argumentos, né, a favor do absolutismo não qualificado, ele cita esse texto de Coríntios, onde Paulo fala, né, que Deus ele vai intervir para poder nos livrar, né, de pecar. E falando sobre a nossa capacidade mesmo, né, de poder pedir, orar a Deus e que a gente não peque. Aí o que o Geisler aponta aqui é que não é uma garantia permanente de intervenção, mas é falando da vitória futura, de que no final, né, graças à obra de Jesus Cristo, o cristão ele vai ter o seu galardão, né, a sua recompensa de estar nos céus com Deus. Em segundo lugar, nem as Escrituras nem a história dos mártires apoiam a posição de que Deus vai sempre livrar os fiéis de conflitos morais. Deus livrou Daniel e Sara,
mas não livrou Abraão, nem as parteiras, nem Raabe, ou os 3 jovens judeus, ou os apóstolos. Em todos esses casos, os conflitos foram verdadeiros e os crentes foram fiéis. Então, a história dos mártires, por quê? Pessoas ali foram mortas, né, até hoje ainda são, em alguns lugares do mundo, por defender o evangelho. Então, Deus nem sempre ele intervém, senão ele iria salvar todas essas pessoas assim de serem mortas, né? Todos de repente morreriam por conta da idade ali, como o apóstolo João, mas não, alguns outros ele não interviu e eles permaneceram fiéis ali até a morte. Isso não significa que Deus não amava, né? Não tinha consideração, mas é simplesmente o modo como ele age. Em alguns ele intervém, como o caso aqui de Abraão e Sara que ele falou, mas em outros não, como o caso de Abraão, as parteiras. Então não é garantido a interferência divina sempre para livrar a gente de passar por esses momentos de provação, de tribulação. Além disso, nem todos os conflitos morais são produzidos pelos pecados prévios de alguém. Ao que parece, Jesus enfrentou um verdadeiro conflito entre obedecer o Pai Celestial ou a seus pais terrenos, em Lucas capítulo 2, entre demonstrar misericórdia e guardar o sábado, em Marcos 2:27, e entre a justiça e a misericórdia na cruz. Em todas essas situações, ele não pecou, conforme Hebreus 4:15, né, que fala que em todas estas coisas, né, nosso Senhor e Salvador ele não pecou. Dessa forma, o que temos é o fato de que esses conflitos morais são geralmente produzidos pela fidelidade de alguém a Deus. Esse foi o caso das parteiras, de Daniel, de Abraão, dos apóstolos e até mesmo de Corrie ten Boom. Se ela não estivesse interessada naqueles judeus inocentes, ela nunca teria enfrentado o dilema entre mentir e salvar aquelas vidas. Então, o que acontece é que, como ele comentou aqui, esses conflitos que acontecem nas nossas vidas, eles vêm justamente por causa da nossa fidelidade à palavra de Deus. Porque se você fosse indiferente, por exemplo, quando você está conversando com os seus amigos, né, conversando com as pessoas, assim, alguém do mundo, do trabalho, que não é da igreja, e você pensa em sair, né, quando começam aquelas conversas indecentes, é justamente por você ter fidelidade a Deus que surgem essas situações assim que você tem que se posicionar. Porque se você não se importasse, você continuaria ali na roda, você continuaria, no caso ali de Corrie ten Boom, né, apoiaria o regime nazista mesmo e não se importariam, já que você não era judeu. Mas não, é justamente porque a pessoa temia, né, a Deus, que ela se encontrava nesses dilemas. Porque se ela não se importasse, ela não passaria por isso. As parteiras hebreias, se elas não se importassem com as crianças que estavam nascendo, elas não teriam tido que enfrentar esse dilema, né, entre mentir ou salvar vidas. Simplesmente levaria a vida ali. Da mesma forma, Abraão também, se ele não se importasse em temer a Deus, ele simplesmente não iria querer sacrificar o filho dele, não iria levar isso adiante. Mas justamente porque ele temeu, ele levou isso até o fim e estava disposto a cumprir a ordem que Deus deu. Então o ponto é esse. Os dilemas, né, ao contrário do que o absolutismo não qualificado alega, os dilemas não vêm por causa da cama moral, né? Lembra aquilo que a gente comentou? Olha, se você está diante de um dilema desses é porque você cometeu vários pecados que te levaram até aquele momento. Do contrário, isso não aconteceria. O que o autor está mostrando aqui é que não, é exatamente o contrário. Por você temer a Deus, você vai se ver em contextos assim de tomar decisões difíceis por conta de temer a Deus, não por conta de pecado. Próximo ponto negativo. Sonegar parte da verdade, como fez Abraão, é mentir? Agostinho insistia que o ato de Abraão sonegar a informação de que Sara era sua esposa não representava uma mentira, uma vez que ela era de fato a sua meia-irmã. Mas o que faremos com o caso de Isaac, que também declarou que Rebeca era meia-irmã, apesar de ela não ser?
No caso de Isaac, não se tratava sequer de uma meia-verdade. Agostinho não discute esse problema, pois sua explicação acerca do que Abraão fez não seria suficiente para justificar o ato de Isaac. Apesar de alguém poder concordar que não há uma obrigatoriedade de falar toda a verdade, como percebemos na situação divinamente aprovada que diz respeito à meia-verdade proferida por Samuel, ainda assim a sua negação da verdade algumas vezes é uma mentira. Né? E até comentando sobre isso, de dilemas, um outro ponto interessante é o exemplo que ele deu ali quando a gente leu sobre Jesus, né? Quais conflitos, assim, se a gente pode colocar dessa forma, né? Conflitos morais que Jesus ele esteve diante. Então a situação de obedecer ao Pai Celestial ou aos pais terrenos, em Lucas 2, né? Quando ele se perde, eles perguntam onde ele estava e ele fala, né, que minha mãe, meu pai e meus irmãos são aqueles que obedecem ao meu Pai que está nos céus. Então tinha essa decisão que na verdade, né, apesar de ser um conflito, era justamente por ele temer a Deus que tinha essa situação para ele se colocar. E a gente sabe que, conforme a Bíblia também, o mais importante é honrar primeiramente a Deus. Outro entre demonstrar misericórdia ou guardar o sábado. Então cumprir a lei judaica de guardar o sabá ou curar pessoas no sábado. Também era um outro conflito assim aparente, né, que Jesus se encontrou. E ele decidiu, mostrando pra gente, servindo de exemplo, curar os doentes, né, ajudar os necessitados. Então as pessoas são mais importantes do que a letra da lei ali pura. Então deixar de demonstrar misericórdia para guardar um outro mandamento não era vontade divina. Eu estudo Jesus mostrando pra gente também que ele aponta aqui. Então, se o indivíduo sabe exatamente qual a intenção daquele que pergunta e ainda assim sonega a informação enganando de forma intencional o interlocutor, tal ato não caracterizaria o engano intencional? E o engano intencional uma mentira. Qualificações fatais. O absolutismo não qualificado não precisa de 1000 qualificações para morrer. Ele pode morrer por uma única qualificação. Como Kant reconheceu, até mesmo uma única exceção a uma regra prova que a regra não é de fato universal. Pela própria definição dos absolutistas, uma regra absoluta não possui exceções. Entretanto, há muitas maneiras pelas quais os proponentes do absolutismo não qualificado têm qualificado a sua visão ou proposto exceções a ela. As exceções de Agostinho. Agostinho admitia várias exceções aos mandamentos divinos. Ele desculpou Abraão da acusação de tentar matar Isaac, porque Abraão iria sacrificar seu filho em obediência a Deus. Do mesmo modo, o sacrifício de Jefté envolvendo sua filha e o auto-sacrifício de Sansão são justificados somente com base no fato de que o Espírito, que produziu maravilhas através dele, lhe deu instruções secretas para proceder daquele modo. Mas, se apenas uma única exceção já mata uma regra universal, como entendida pelos absolutistas não qualificados, isso prova que a regra não é de fato obrigatória e universal. De modo semelhante, Agostinho argumenta que existiam exceções ao mandamento divino de obediência ao governo humano. Aqui nós devemos notar que a Bíblia não somente impõe submissão às consequências da lei, por exemplo, ir para a cadeia por transgredir, mas também exige obediência às regras do governo. Paulo insiste tanto na submissão quanto na obediência, dizendo: recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes. As qualificações de John Murray. Murray também declarava que o engano intencional não é uma mentira. Ele reivindicava que era uma falácia defender que para sermos verdadeiros precisamos, sob todas as circunstâncias, falar e agir de acordo com os dados provenientes do campo de ação dos outros, que podem ficar interessados ou ser afetados pelo nosso falar e agir. No entanto, uma vez que essa qualificação é feita, surgem dois problemas. Primeiro, como podemos evitar o surgimento de outras 1000 qualificações semelhantes? Agostinho, pelo menos, limitava a instância em que enganos intencionais eram permitidos a casos especiais que envolviam intervenções sobrenaturais. Murray deixa a porta escancarada para todo tipo de situação. Então, sobre isso de exceção, né, que ele está mostrando, tanto o Agostinho quanto o John Murray, eles acabavam admitindo exceções à regra. Então, quando o Agostinho tratava ali
do sacrifício que Abraão foi mandado a fazer, aí Agostinho ele alegava que como foi ordenado por Deus, então o mandamento contra, né, o princípio de não assassinar o semelhante, ele não precisava ser seguido. Da mesma forma ali, Jefté também, que ofereceu a sua filha, né, em, em, em oferenda ali ao Senhor. O texto não deixa claro, né, mas provavelmente não foi um sacrifício humano, mas talvez resguardar ela de nunca se casar. E também a questão ali de Sansão, um auto-sacrifício, que foi ordenado por Deus, né? Deus concedeu a ele ali a força para que ele matasse os filisteus e sofresse ali também, de certa forma, né, a punição. Estava sofrendo já as consequências ali por conta dos pecados dele. E tudo isso com a aprovação divina. Então essa é a justificativa de Agostinho. Mas com isso ele abre exceções. Então há regras, né? Regras contra o homicídio. E por abrir exceções, então ele qualifica, né? Eu chamo absolutismo não qualificado porque era para ser absoluto. Só que quando ele coloca exceções, ele qualifica, ou seja, dependendo da situação, essa regra não é válida. E então isso já desmonta toda a posição, não tem como ser não qualificado, já que ele está fazendo uma qualificação. É isso que o autor aqui, o Norman, está mostrando. Se uma mentira por definição é uma falsificação intencional, como afirmou Agostinho, Murray tem praticado outro tipo de esporte, pois ele não define a mentira da mesma maneira que Agostinho. Entretanto, se alguém consente com essa nova definição de Murray sobre a mentira, ele deixa de ser um absolutista não qualificado no sentido agostiniano do termo. E mais, por causa de sua tática de redefinição, Murray está sujeito a críticas de que ele resgata o absolutismo não qualificado através de uma redefinição específica. Mas esse tipo de ação pode ser justificado? Não seria mais honesto admitir que existem momentos em que o indivíduo acredita que uma mentira é justificável, ao invés de redefinir uma mentira para evitar a aceitação de que são algumas vezes justificadas? O que ele está falando aqui é que eles mudam um pouco o significado do que é uma mentira. Um vai dizer, só se for intencional que considera uma mentira, e o outro, o Agostinho, né, independente se é intencional ou não, a mentira é igual aquele exemplo que eu falei, né, independente se foi assassinato sem querer ou querendo, tem que julgar da mesma forma. E o outro vai dizer que não, que tem algumas exceções. Então vai brincar, né, com o termo, com o significado do termo mentira. A limitação de Hodge. Charles Hodge faz uma distinção que resgata o absolutismo não qualificado de Agostinho do colapso. Ele sugere que existem limitações naquilo que pode ser definido como uma mentira. Essas limitações são contextuais, isto é, o engano intencional se define como uma mentira se e somente se for praticado em um contexto no qual se espera a verdade. Como ninguém espera que um espião diga a verdade, entende-se que a mentira na espionagem não é realmente uma mentira. Então é isso que ele está falando, vai depender do contexto. Ele já coloca uma outra definição. Só é mentira se a outra pessoa estiver esperando que você diga a verdade. Então se você está no contexto de algum jogo, por exemplo, né, que você mente mesmo, para poder resguardar ali sua posição, né, seja um jogo de damas, de xadrez, de cartas, qualquer tipo de jogo assim, já é um ambiente que não se espera a veracidade das outras pessoas. Então a mentira nesse ambiente, para ele entende como aceitável, né? E o exemplo que ele dá aqui é do espião também, por exemplo. Ninguém espera que o espião ele diga a verdade, né? A pessoa que está sendo ali de repente torturada, está no interrogatório, ela vai dizer qualquer coisa para poder ser liberta. Então nesse contexto também já não se espera muito que ela seja 100% verdadeira. Então nesse caso a mentira ela não é uma mentira no sentido propriamente dito. Essa é a posição aqui do Charles Hodge. E é uma observação que dá uma resgatada aí no absolutismo não qualificado, porque dos outros tipos de definição da mentira já era para nem existir mais esse posicionamento, como a gente viu, né? Porque não consegue definir. Um define que a mentira é tudo, é culpado, independente se foi intencional ou não. O outro já coloca algumas intenções, mas abre margem para a pessoa definir quando que ela acha que foi uma mentira e quando que não é. E agora o Charles Hodge vem com essa e coloca
para a gente analisar o contexto. Se estiver esperando a verdade e a pessoa diz uma mentira, aí sim a gente considera como pecado. Essa é a posição do Rod. No entanto, uma solução acaba causando alguns problemas sérios para o absolutismo não qualificado, essa posição do Rod. Primeiro, uma vez que essa qualificação é feita, a abordagem deixa de ser também o absolutismo não qualificado. Por quê? Porque ele criou uma exceção. Ó, tudo é mentira, exceto isso aqui. Então ele botou uma exceção. Então já não é um absolutismo não qualificado. Ele está fazendo uma qualificação ali, uma exceção à regra. Ela é uma admissão de que existe exceção para a regra moral que diz não falsificarás a verdade de forma intencional, que é aquilo que Agostinho queria dizer quando usava a expressão mentira. Segundo, a única maneira de como a pessoa pode saber qual lei moral pode ser qualificada é saber qual mais elevado e qual inferior. Mas essa é uma forma de absolutismo graduado e não de absolutismo não qualificado. Então, como que ele vai decidir qual mentira, em qual ocasião, qual mentira que é pior do que a outra? Ele está fazendo uma comparação, né? Está fazendo graus de comparação. E essa comparação é uma gradação que a gente vai ver em um próximo vídeo mais para frente, nessa posição do absolutismo graduado. Então, não qualificado, ele não poderia, para ser lógico, né, para ser coerente, ele não poderia estar fazendo essa qualificação, né, entre que tipo de mentira que é pior, que tipo de mentira que é aceitável. Era para ser tudo, então é considerado mentira. Então já passamos aqui dos 30 minutos e no próximo vídeo a gente continua, tem mais alguns pontos negativos para a gente falar sobre o absolutismo não qualificado. Guardo vocês no próximo vídeo, Deus abençoe.